Converter essa pessoa é uma tarefa descomunal. Isso é guerra. Guerra entre crenças, entre caminhos diferentes. É uma batalha pela conquista de pessoas. Somente um irá vencer. Por terem deixado tudo para trás para pregar o Evangelho, cada vez mais pessoas acreditam em Deus. Digamos que todo mundo se voltasse para Deus. Quem ainda seguiria o partido? Quem acreditaria nele? É por isso que muitos foram capturados e presos e muitos fugiram de casa. A crença de vocês em Deus está fazendo suas próprias famílias sofrerem. Quem realmente está destruindo famílias? Quem é que torna impossível que os cristãos voltem para as suas famílias? Quando os cristãos ocidentais deixam suas famílias e profissões para pregar o Evangelho, por que as suas famílias ficam bem? O que está acontecendo aqui? O festival de outono vai acontecer em alguns dias. Com certeza, estão com saudade de casa e dos filhos. Também queremos que vocês voltem logo para as suas famílias. Hoje nós teremos uma conversa bem franca, tá bom? Vocês dizem que Deus Todo-Poderoso é Deus dos últimos dias aqui na Terra. E dizem que a sua fé veio de querer buscar a verdade, o caminho certo. Então, pela minha experiência, muitos seguidores como vocês são como missionários de Jesus que pregam o Evangelho sem hesitar em abandonar a família e dão seus corpos e almas a Deus. Entre eles, tem muitos jovens que escolheram não se casar para seguir Cristo dos últimos dias. Isso tudo é verdade. Não é mesmo? Por terem deixado tudo para trás para pregar o Evangelho, cada vez mais pessoas acreditam em Deus. Digamos que todo mundo se voltasse para Deus. Quem ainda seguiria o partido? Quem acreditaria nele? É por isso que o governo reprime e o governo prende os fiéis. Entenderam o problema? É por causa dessa crença de vocês que muitos foram capturados e presos. E muitos fugiram de casa. Muitos casais se divorciaram. E muitos filhos ficaram sem os pais. E muitos idosos sem ter quem ajudá-los. A crença de vocês em Deus está fazendo suas próprias famílias sofrerem. O que vocês querem alcançar? Este é o caminho certo que estão seguindo? A cultura tradicional chinesa valoriza a piedade filial. Diz o ditado, a piedade filial acima de tudo. Confúcio disse, se tem pais vivos, não viaje para longe. O respeito aos pais é o alicerce da conduta humana. Como seguir Deus da forma que vocês fazem, sem poder cuidar das pessoas que lhes deram a vida, pode ser o caminho certo. Sempre ouço as pessoas dizerem que os crentes são as melhores pessoas. Isso não é mentira. Mas todos vocês adoram Deus acima de tudo. E isso enfurece o partido, isso enche o partido de ódio. Saem por aí pregando o Evangelho, mas não conseguem cuidar das suas famílias. Como isso é uma boa conduta? Isso não mostra que sua fé conduz vocês a um desvio durante a caminhada? Agindo assim, não estão destruindo a harmonia na nossa sociedade? Eu os aconselho a não insistirem no erro. Deviam renunciar à sua fé, voltar para casa, encontrar seus familiares, cuidar deles e viver uma vida normal. É o dever de vocês como filhos e também como pais. Isso é o que o homem devia fazer. Isso é o mais prático. Vocês concordam, não é mesmo? Pois é. Seus familiares estão esperando por vocês. Não deixem suas famílias esperando. Com certeza. Quanto mais cedo concordarem, mais cedo irão embora. Então, para que perder mais tempo? Senhora Den,
A senhora vive dizendo que nós erramos quando abandonamos nossas famílias e profissões para seguir a Deus. A senhora está errada. A senhora que é ateia, me diga, que rumo o homem deve seguir? A senhora sabe dizer? Consegue ver de onde vem toda a escuridão e a maldade do mundo? E por que nós, seres humanos, vivemos em pecado e lutamos? A senhora acha que desfrutar da alegria do pecado é felicidade? O Deus encarnado veio para nos livrar do pecado e nos conduzir à luz e a um bom destino. Isso é uma ótima notícia para a humanidade corrompida. Verdade. Cada um de nós foi corrompido por Satanás. Devíamos aceitar a obra de Deus e toda a verdade que ele fala. Essa é a única forma de obter a purificação e encontrar a salvação. Este é o caminho que nós humanos fomos feitos para seguir. Como a senhora pode me dizer o que é errado? Do seu ponto de vista, os discípulos do Senhor Jesus abandonaram os familiares para seguir o Senhor. E esse é o caminho errado. E os missionários ocidentais, que deixaram os seus entes queridos para poderem vir para a China, devotaram suas vidas para testemunharem pela salvação do Senhor Jesus. E até perderam suas vidas por isso. E a senhora ainda acha que eles foram cruéis? Eles estavam cumprindo a vontade de Deus para ajudar as pessoas a alcançarem a salvação. Eles foram benevolentes. Essa é a causa mais justa de todas: cumprir a vontade de Deus. O Senhor Jesus disse: se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Por 2000 anos, muitos cristãos deixaram seus familiares e profissões e dedicaram a vida à pregação do Evangelho de Deus. O esforço altruísta deles permitiu que a salvação do Senhor fosse conhecida no mundo. Hoje, o Senhor Jesus voltou como Deus Todo-Poderoso. Falou a verdade para fazer a obra de julgamento de purificar e salvar o homem nos últimos dias. Os cristãos da Igreja de Deus Todo-Poderoso, para poder levar a palavra de Deus para mais pessoas, para aceitar sua purificação e salvação dos últimos dias e ter um bom destino, deixaram para trás tudo o que mais amavam e dedicaram tudo para testemunhar por Cristo, Salvador dos últimos dias. Então, como isso pode ser errado? Isso está de acordo com a Bíblia e também com Deus. Isso. Estão deixando tudo para trás para pregar o Evangelho e ajudar as pessoas a alcançar a salvação. Mas isso não muda o fato de que não importa quantas pessoas vocês convertam ou quantas almas salvem. No final, vocês vão destruir as suas famílias. Vocês acham que vale a pena? Acho que seria melhor se vocês cooperassem com o governo, aceitando a reforma e a educação. Terminem logo esse curso e vivam normalmente. É a solução mais prática. No futuro, não preguem o Evangelho. E assim não haverá mais crentes como vocês, nem famílias divididas e nem filhos sem pais. O que vocês acham? Senhoritas Den e Liu, vocês afirmam que muitas famílias cristãs se separam porque os crentes as abandonam para pregar o Evangelho. Isso é verdade mesmo? Desde que o Partido Comunista chegou ao poder, ele persegue a crença religiosa, rotulando o cristianismo como seita e a Bíblia Sagrada como livro de seitas. Eles perseguem os crentes em Deus.
Eles colocam os cristãos na prisão, sem falar que são mutilados e mortos. Quem realmente está destruindo famílias? Quem é que torna impossível que os cristãos voltem para as suas famílias? Toda essa tragédia não é causada pela perseguição aos cristãos pelo Partido Comunista? Exatamente. Quando os cristãos ocidentais deixam suas famílias e profissões para pregar o Evangelho, por que suas famílias ficam bem? O que está acontecendo aqui? Porque na China, onde o Partido Comunista governa, crer em Deus e pregar o Evangelho é um crime. Que país tem leis assim? Que tipo de governantes eles são? Eu tinha uma família harmoniosa. Quando a polícia soube da minha fé, me perseguiu e eu fui obrigada a fugir. E logo depois eles foram atrás de toda a minha família. Além de monitorar as nossas casas e grampear os telefones, foram até a escola da minha filha para me prender, dizendo que eu era uma criminosa política. Então os professores e os alunos discriminaram a minha filha. E ela foi obrigada a sair da escola. Ela só tinha 14 anos de idade. Eu sempre penso nela. Eu sinto saudade dos meus pais. Mas eu não me atrevo sequer a ligar para eles. Eu passei pela minha cidade muitas vezes. Mas tudo que eu pude fazer foi olhar de longe. Parece que eu tive escolha, mas na verdade, eu não tive escolha. Por causa do meu mandado de prisão, a carreira do meu marido sofreu um impacto. E ele se divorciou de mim. Minha família foi destruída. E de quem é a culpa de tudo isso? Não tem ninguém para cuidar da minha família. Então me diz quem é o criminoso? Não é o governo comunista chinês? Eles fazem de tudo para perseguir os crentes. Acabam até com o nosso direito de existir. E depois vão atrás dos nossos familiares. A lei celestial não vai tolerar isso. O caminho que nós seguimos é o caminho certo. Por que será que eles fazem isso com a gente? Por que nos maltratam? Será então que essa é a glória maior e retidão do partido? O Partido Comunista prefere prender os crentes e acabar com os lares de muitos cristãos. E dizem que nós fizemos isso a nós mesmos e que a nossa crença é a causa dos problemas de todo o mundo. Que os cristãos perturbam a ordem pública. O partido está distorcendo a verdade descaradamente. É tudo uma mentira. É isso mesmo. E não se envergonham de nada.